Hoje nós falaremos sobre quando a liarona parou de funcionar, porque os irmãos de Nefe o amarraram com cordas. Isso pode ser lido em 1 Nefe 18, 9 a 22 e Alma 37, 38 a 47. O milagre. Depois que seu navio foi construído, de acordo com as especificações do Senhor, Leí e sua família partiram para a terra prometida. Depois de algum tempo de viagem, os velhos, familiares e impenitentes Lamã e Lemuel começaram a surgir novamente. Como sempre, outros foram afetados negativamente pelos seus comportamentos. Nefe observou que seus 2 irmãos mais velhos, juntamente com os filhos de Ismael e suas famílias, começaram a se comportar de maneira imprópria, dançando e cantando de maneira aparentemente inadequada e falando com extrema grosseria com as pessoas ao seu redor. 1 Nefe, capítulo 18, versículo 9. Nefe, temendo que o Espírito do Senhor ficasse entristecido e os deixasse sozinhos nessa jornada perigosa, falou com aqueles de seu grupo que estavam agindo de maneira inadequada. Com sobriedade, ele os lembrou do poder que os trouxera até aquele ponto de sua jornada e encorajou-os a demonstrar certa medida de decoro. Como seria de esperar, isso irritou Lamã e Lemuel. Então eles pegaram Nefe e amarraram-no, mãos e pés, para que ele não pudesse se mover. Assim que o fizeram, a liarona parou de funcionar e surgiu uma terrível tempestade, ameaçando afundar o navio. Leí repreendeu seus irmãos mais velhos por seu comportamento. Mas isso pareceu apenas agitá-los ainda mais. Eles ameaçaram o pai e qualquer outra pessoa que defendesse Nefe. Leí e Saria ficaram tão perturbados por causa do incidente que ficaram fisicamente doentes e quase morreram. No 4º dia, com Nefe ainda preso e a tempestade forte, os irmãos começaram a temer que os julgamentos de Deus estivessem sobre eles e assim soltaram Nefe. Versículo 15. Ele imediatamente louvou a Deus por sua bondade e misericórdia e não murmurou por causa de suas aflições. Quando Nefe pegou a liarona, ela começou a funcionar novamente, a tempestade cessou e uma grande calmaria caiu sobre as águas e seu barco. Mais uma vez, progrediram em direção à terra prometida. É significativo que todas as súplicas de seus pais, irmãos e da esposa e dos filhos de Nefe não fizeram diferença para Lamã e Lemuel. Como observou Nefe, não havia nada exceto o poder de Deus que os ameaçava com a destruição que pudesse abrandar-lhes o coração. Portanto, quando ouviram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito. Versículo 20. Panorama. Não está claro o que provocou o comportamento rude e estridente de Lamã, Lemuel, dos filhos de Ismael e de suas esposas. Ver os irmãos mais velhos de Nefe agirem de maneira inadequada não era incomum. Outros também causaram problemas de tempos em tempos. No entanto, o mau comportamento coletivo é menos comum na história. Reynolds e Jodl sugeriram a seguinte explicação. Rude, do latim rudis, significa áspero e é sinônimo de bárbaro, vulgar, atrevido. Só posso explicar o comportamento deles, supondo que estivessem embriagados. Em seu estoque de provisões, sem dúvida tinham uvas e suco de uva em conserva, bem como mel e certos temperos. Eles poderiam facilmente fazer uma mistura alcoólica, o vinho, meser, sobre o qual lemos em Provérbios 23, versículos 29 a 34. Por fim, morde como uma serpente e pica como uma víbora. Teus olhos verão mulheres estranhas e teu coração proferirá coisas perversas. Parece-me que foi isso que aconteceu. Esta pode muito bem ser a causa do seu comportamento, mas certamente não é desculpa para isso. Esses rapazes foram grosseiros bem antes deste evento. Este
parece ser um traço de caráter que eles cultivaram por muitos anos. De alguma forma, eles aparentemente sentiram que estavam acima dos outros, e o resultado natural de tal crença é o orgulho e a condescendência. Lamã e Lemuel foram os exemplos dessa atitude arrogante. Elementos simbólicos. Conforme observado anteriormente, a liarona é um símbolo de Cristo e de suas palavras, conforme dadas nas Escrituras e por meio dos profetas modernos. Também representa bem os ditames do Espírito Santo e a orientação que o Pai nos envia através desse terceiro membro da Trindade. Embora as cordas possam ter vários significados simbólicos, dependendo de como são empregadas, nesta narrativa específica, as cordas com as quais Nefe foi amarrado são uma boa representação das limitações que impomos aos nossos líderes quando rejeitamos seus conselhos e advertências. A prisão de Nefe também nos lembra das escolhas pecaminosas e rebeldes que fazemos na vida, que em última análise trazem consequências negativas para nós e para as pessoas ao nosso redor. As tempestades descritas nesta história milagrosa simbolizam bem os testes e provações inerentes à experiência mortal. Cada um de nós as encontra. Algumas surgem naturalmente. Algumas são o resultado de nossas próprias ações. Algumas podem até ser enviadas por Deus como meio de nos desenvolver ou de nos testar. Aplicação e alegoria. Reverência e não grosseria, 1 Nefe, capítulo 18, versículo 9, convida à revelação. O comportamento grosseiro nunca é atraente para o espírito, e quando o espírito se retira, é natural esperar que as bênçãos protetoras do céu também se retirem. Lamã e Lemuel eram seus piores inimigos. Apesar de todas as suas lutas para se converterem, se eles tivessem vivido de uma forma que lhes permitisse ter o Espírito operando em suas vidas, eles não teriam lutado tanto com o testemunho e a tentação. Você e eu podemos aprender com o exemplo deles. Quando alguém age de maneira estridente e irreverente, não é receptivo ao Espírito do Senhor. E o conselho corretivo daqueles que têm autoridade parece crítico e severo. À medida que vivemos de forma a convidar o Espírito, mesmo a correção não é ofensiva, porque o nosso desejo é tornar-nos como Deus e sentir o seu Espírito. Comentando sobre a grosseria dos irmãos mais velhos de Nefe, Hugh Nibley disse: Agora, Joseph Smith diz que a grosseria é um pecado. Reverência é reverência por qualquer coisa. Não há razão para ser rude. Não devemos desprezar ninguém nem nada. Nunca devemos fazer isso porque não conhecemos os valores das coisas. Não sabemos avaliar nada. A grosseria é um tipo de coisa pecaminosa. É tratar o mundo com desrespeito. Vivemos numa sociedade que é muito rude. Muito do nosso humor é rude. Muitas das comédias e reality shows que consumimos estão cheios de grosseria. Como a grosseria é um pecado, não podemos agir de maneira rude e esperar, ao mesmo tempo, ter a orientação ou direção do Espírito do Senhor. O presidente Boyd K. Packer observou certa vez que a irreverência atende aos propósitos do adversário, obstruindo os delicados canais de revelação tanto na mente quanto no espírito. Assim como os atos ofensivos de Lamã e Lemuel fizeram com que a liarona deixasse de funcionar e, portanto, fez com que eles não soubessem para onde deveriam dirigir o navio, versículo 13, assim também, quando você e eu vivemos de uma maneira que não conduz ao espírito, somos deixados sozinhos para tatear no escuro, procurando por nosso caminho sem a ajuda do Senhor. Podemos nos dar ao luxo de navegar nos mares turbulentos da vida e suportar suas tempestades sem a companhia e a orientação do Espírito de Deus? Qualquer pessoa
que tenha sofrido uma provação significativa na vida sabe da falta de sabedoria dessa escolha. Nefe sugere que as tempestades que surgiram jogando o navio de um lado para o outro foram uma consequência direta das ações e atitudes de seus irmãos mais velhos. Versículo 13. Tal como Lamã e Lemuel, muitos dos desafios que enfrentamos na vida são um resultado direto das nossas escolhas. Não todos, mas muitos. A injustiça quase sempre traz tempestades que impedem o progresso. Assim como o navio leíta foi empurrado para trás por causa da tempestade que se abateu sobre eles, você e eu perdemos a direção e o progresso que fizemos quando deixamos de seguir o Espírito do Senhor. O pecado sempre nos deixa para trás. Nunca nos ajuda a progredir. Se ficarmos marinando em nossos pecados por tempo suficiente, esse ato de vaidade pode afundar nosso navio. Neste milagre, são apenas as provações esmagadoras que sobrevêm a Lamã e Lemuel que finalmente mudam o seu comportamento. Versículos 15 e 20. As tribulações enviadas por Deus têm como objetivo inspirar humildade e arrependimento. Alguns de nós precisam de provações maiores do que outros simplesmente porque somos orgulhosos demais para nos arrepender, ou estamos muito imersos em nossa maldade para fazê-lo. Infelizmente, no caso de Lamã e Lemuel, seu arrependimento não foi sincero nem permanente. Porém, para nós o arrependimento pode e deve existir. Quando Deus nos permite enfrentar desafios grandes e pesados, Ele o faz porque nos ama e porque deseja nos salvar. Podemos responder como fez Nefe, com humildade e gratidão, versículo 16, ou como fizeram seus irmãos, com raiva, orgulho e ressentimento. Basta ler a história para saber qual abordagem trouxe felicidade e qual trouxe sofrimento e tristeza. Nesse milagre, Nefe exemplifica a verdade de que não devemos murmurar ou questionar a Deus quando passamos por provações. O profeta em ascensão foi fisicamente ferido durante esta provação, para não falar do que sofreu emocionalmente. Contudo, no momento em que foi liberto das cordas que o prendiam, ele caiu de joelhos e louvou a Deus o dia todo. Versículo 16. Ele não murmurou, ele expressou gratidão. O Senhor disse: "E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado." Doutrina e Convênios, seção 78, versículo 19. Comentando este versículo, Truman G. Madsen disse: "Observe o tudo nisso. Dificuldades, tensões, desastres, contratempos. Devemos louvar a Deus durante e por todas essas coisas. Este é certamente um atributo a ser desenvolvido. Mas Nefe demonstra que tal coração grato pode ser adquirido. Um dos grandes ensinamentos da vida é que todos passarão por aflições, provações e tribulações. A adversidade faz parte da vida. Os justos não são poupados, pois este é um tempo de teste. Nosso teste é como reagimos à adversidade. A adversidade também permite que Deus mostre seu poder. Nefe não murmurou em sua aflição, e nós também não deveríamos. Ele louvou a Deus, e nós também devemos. Novamente, como os corações de Lamã e Lemuel não eram sensíveis ao Senhor, apenas meios extremos poderiam ser usados para efetuar uma mudança. Eles estavam prestes a ser engolidos pelas profundezas do mar. Então, se arrependeram. Aprendemos uma grande lição em relação ao nosso bem-estar espiritual. Estamos sujeitos ao Espírito e à vontade de Deus por sermos facilmente doutrinados, ou também precisamos de meios extremos para nos levar à humildade a fim de provocar mudanças? Quem entre nós gosta do tempo que passa com aqueles que são negativos, com aqueles que murmuram? O elder Neil A. Maxwell destacou que muitos de nós
parecem esperar que a vida flua sempre suavemente, apresentando uma cadeia ininterrupta de sinais verdes com vagas de estacionamento vazias bem em frente aos nossos destinos. Se isso fosse possível, a vida seria inútil. Ogden e Skinner comentaram: permanecer leais a Deus, especialmente através de provações claramente não causadas por nós mesmos, e resistir à tentação de nos tornarmos amargos pela não intervenção do Senhor, é o grande teste e lição da vida. Servi-lo em qualquer lugar, garantindo assim a nossa exaltação. Ogden e Skinner baseiam-se na seguinte declaração do profeta Joseph: quando o Senhor o tiver provado completamente e descobrir que o homem está determinado a servi-lo em todos os perigos, então o homem verá que seu chamado e sua eleição estão garantidos. Então será seu privilégio receber o outro Consolador, que o Senhor prometeu aos santos, conforme está registrado no testemunho de São João, no capítulo 14, do versículo 12 ao 27. Parece significativo que, assim que Lamã e Lemuel param com seus atos injustos, as tempestades param e uma grande calmaria chega. Versículo 21. Assim é em nossas próprias vidas. Quando pecamos, os ventos da vida sopram ferozmente e as ondas nos jogam de um lado para o outro. No entanto, quando nos arrependemos, quero dizer, nos arrependemos sinceramente e mudamos o nosso coração, uma grande calma muitas vezes surge em nossas vidas e as tempestades normalmente se dissipam. Certamente, Deus se volta para nós assim que voltamos para Ele. É claro que os efeitos residuais de nossas provações podem durar algum tempo, mas Deus estará imediatamente próximo se nossos corações forem retos. Um comentário sobre o livro de Mórmon ressalta que os irmãos foram bastante duros com Nefe, recorrendo até mesmo à violência física em suas relações com ele. No entanto, ninguém mais o defendeu enfrentando violência com violência. Por que a falta de resposta dos demais no barco? Um texto sugere: a resposta a isso é dada na frase que inicia este parágrafo do versículo 11. Nefe e seus amigos tinham a convicção de que o Senhor permitiu isso para que pudesse manifestar seu poder. O objetivo que o Senhor tinha em vista era a conversão deles e não a vingança. Daí sua paciência e longanimidade. Nefe entendeu isso pelo Espírito dentro dele. Ver o versículo 16. A não resistência era seu dever naquele momento. Da mesma forma, no livro de Alma, lemos: pois o Senhor permite que os justos sejam mortos para que sua justiça e julgamento possam vir sobre os iníquos. Portanto, não deveis supor que os justos estão perdidos porque foram mortos. Mas eis que eles entram no descanso do Senhor seu Deus. Alma, capítulo 60, versículo 13. Às vezes, Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Tudo num esforço para manifestar seu poder e proporcionar aos iníquos oportunidades de exercerem seu arbítrio para o arrependimento. Nesse episódio, Nefe estava convencido de que Deus não o havia abandonado, mas que, em vez disso, Deus estava demonstrando seu poder àqueles que duvidavam dele, na esperança de levá-los ao arrependimento. Nefe não foi ignorado ou negligenciado. Em vez disso, ele estava sendo usado como ferramenta nas mãos de Deus. Ocasionalmente, você e eu podemos ter oportunidades semelhantes de sermos usados por Deus dessa maneira. Uma última aplicação parece digna de nota. Lamã e Lemuel podem não ter gostado de quem Deus escolheu como seu líder, mas essa não foi a escolha deles. O que eles tinham o direito de decidir era se respeitariam e obedeceriam ou não ao irmão mais novo.
Quem Deus coloca em posições de liderança, não cabe a nós decidir. Amarrar Nefe não deu mais liberdade a Lamã e Lemuel. Em vez disso, vincular seu líder realmente colocou a eles e suas famílias em perigo. Uma experiência da vida de Joseph Smith é instrutiva. O profeta teve um sonho em que viu 2 membros da igreja, homens que tinham dificuldades em apoiá-lo em sua liderança como presidente. No sonho, esses 2 homens, William e Wilson Law, jogaram Joseph em um buraco tão fundo que não havia como ele pular ou sair. Pouco depois de aprisionar o profeta na cova, serpentes venenosas apareceram e começaram a atacar os irmãos Law, mordendo-os e ameaçando tirar-lhes a vida. William e Wilson gritaram para Joseph: "Ajude-nos, Joseph, ajude-nos!" Ao que o profeta respondeu: "Eu os ajudaria se pudesse, mas vocês tornaram impossível eu ajudar." O relato dessa história na história da igreja é o seguinte: à noite, eu contei um sonho que tive há pouco tempo. Fui ultrapassado e agarrado por William Wilson Law e outros, dizendo: finalmente pegamos você. Nós vamos protegê-lo e colocá-lo em um lugar seguro. E sem qualquer cerimônia, me arrastaram para fora da carruagem, amarraram minhas mãos atrás de mim e me jogaram em um poço profundo e seco, onde permaneci em uma condição perfeitamente indefesa, e eles foram embora. Enquanto eu lutava para sair, ouvi Wilson Law gritando por ajuda. Consegui me soltar para dar um salto quando agarrei um pouco de grama que crescia na beira do poço. Olhei para fora do poço e vi Wilson Law a uma pequena distância, atacado por feras ferozes, e o ouvi gritar: "Oh, irmão Joseph, venha e salve-me." Deste poço profundo, ao olhar para o outro lado, vi William Law com a língua estendida, o rosto azulado e o veneno verde expelido de sua boca, causado pelo enrolamento de uma grande cobra em torno de seu corpo. Também o agarrou pelo braço um pouco acima do cotovelo, pronto para devorá-lo. Ele gritou na intensidade de sua agonia: "Oh, irmão Joseph, venha e salve-me, ou eu morro." Eu também respondi a ele: "Não posso, William, eu o faria de bom grado, mas você me amarrou e me colocou neste buraco, e sou impotente para ajudá-lo ou para me libertar." Embora isso tenha sido apenas um sonho, é instrutivo. Os irmãos Law acabaram buscando tirar a vida do profeta. Da mesma forma, Lamã e Lemuel procuraram colocar Nefe em uma posição em que suas mãos também estivessem amarradas, metafórica e literalmente. Quando você e eu prendemos aqueles que possuem as chaves da liderança e da revelação sobre nós, nos colocamos em perigo. Nós os amarramos quando rejeitamos o seu conselho ou desafiamos a sua liderança. Ao rejeitarem a autoridade e as admoestações de Nefe, Lamã e Lemuel quase perderam a vida e também colocaram a vida de outras pessoas em risco. Devemos aprender a lição dos filhos mais velhos de Leí e apoiar os profetas para que eles possam nos proteger em nossa jornada para a terra prometida. Sim, o reino celestial de nosso Deus.